aqui pensando, vivendo o nosso irmão aqui, esperando que eu ouvir uma palavra lá, o pessoal de Alvorada. Mas aí o Senhor colocou no meu coração de compartilhar um pouquinho sobre responsabilidades. E eu queria que nós pudéssemos abrir as nossas Bíblias em 2 Timóteo capítulo 2. E queria que juntos nós meditássemos em algumas coisas interessantes que nós vemos aqui. São responsabilidades para homens, para mulheres, para jovens, enfim, são responsabilidades para todos nós. Vamos ler até o versículo 8. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que existe em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos, para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas ou segundo as regras. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu Evangelho. Aí alguém pode perguntar, mas por que o irmão está falando de responsabilidade? Paulo incumbe Timóteo de uma responsabilidade. E nós podemos nos ver dos dois lados dessa responsabilidade. Tanto daquele que observa para encontrar pessoas fiéis e idôneas, como também daquele que se coloca como fiel e idôneo. Nós temos que ponderar os nossos corações, porque nós muitas vezes achamos que somos capacitados para encontrar os fiéis e idôneos, mas nem nós não somos isso, na verdade. Por isso que eu queria compartilhar com os irmãos esse texto sobre responsabilidade. É interessante que, no encerrar do versículo 8, Paulo diz para Timóteo, segundo o meu Evangelho. Então, Paulo, nas suas cartas, ensinava de modo que algumas coisas tivessem preeminência. E entre elas, ele cita nesse versículo duas coisas interessantes. Ressuscitado de entre os mortos. Paulo fazia esse ponto muito importante. Ressuscitado entre os mortos. Para não se esquecer. Paulo fez questão de colocar aqui que Jesus, pertencente a esse evangelho que ele estava falando, estava ressuscitado entre os mortos.
E a segunda coisa muito interessante que Paulo discorre aqui também é da descendência de Davi. Por quê? Porque havia necessidade de saber que Jesus era o Messias. Ele era aquele que o povo judeu esperava. Paulo insiste nesses dois pontos, quando ele diz no versículo 8: lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi. Ele põe ênfase, porque ele acrescenta isso, para que não haja esquecimento. Mas voltando no início, tu, pois, filho meu, Paulo considerava Timóteo como alguém nascido dele, alguém gerado por ele, porque ele chamava Timóteo de filho meu. Responsabilidade de pai, responsabilidade de alguém que cuida, que ensina, que repreende, que corrige. Paulo tem essa liberdade para continuar. E diz que ele tem que ficar onde? Na graça. Na graça. Naquele que se fez homem. E hoje de manhã aqui pudemos juntos anunciar a sua morte. Isso é graça, irmão. Obra perfeita, que não depende nenhuma faísca, nenhuma fagulha de unha da nossa parte. Alguns insistem em dizer que depende da nossa parte, mas não depende da nossa parte, porque ele fez tudo. E precisamos entender que estamos nessa graça. Temos responsabilidade, sim, porque Paulo nos mostra algumas características de pessoas aqui. Ele cita 3 exemplos nesse texto: soldado, lavrador e atleta. Característica que nós podemos olhar e aprender. Responsabilidade, irmãos, para uns com os outros, para com a sociedade, para com a família, para com os irmãos. Paulo embute em Timóteo algo que ele precisava ver, porque estava manifestado nas pessoas. Como é que vou encontrar homens idôneos e fiéis se eu não prestar atenção? Pessoas responsáveis, com quem eu posso contar, que têm idoneidade. Aí ele cita exemplos interessantes, usando 3 tipos de pessoas. Mas nessa responsabilidade está embutido o receber e passar adiante. Nós, eu e você, não podemos ser um depósito onde as coisas caem sobre nós e ficam ali paradas, sem utilidade, sem uso. Precisamos repassar isso às pessoas, para que haja continuidade, para que o Evangelho nunca pare, para que a verdade vá adiante. É nossa responsabilidade, irmãos, minha, sua, Wagner, sua, Alex, de passar adiante a verdade, de continuar. Nós temos que entender que nós temos um chamado para sermos fiéis e idôneos e continuarmos levando aonde formos. Não importa se eu estou vivendo num lugar sozinho, a minha responsabilidade não é compactuar com o erro, a minha responsabilidade é manifestar a verdade. E é isso que Paulo está falando para Timóteo. Vai e faz. Encontra pessoas e passa para ele, para que eles continuem fazendo. Aí ele nos faz ver que havia necessidade de Timóteo participar do sofrimento de Paulo. Paulo não era que nem esses homens de hoje, que são
anda em avião, que ganha um rio de dinheiro, né, que se considera apóstolo pelo que eles têm de posse. Não, Paulo era um homem sofrido. E é nessa situação que Timóteo é convidado a compactuar com ele. Compactuar. Porque o que importava para Paulo era servir o Senhor, não interessava se era em algemas ou se era em liberdade. Não interessava se era em abundância ou em dificuldade. Mas o que interessava para Paulo era servir o Senhor. Paulo muitas vezes começa dizendo assim: Paulo, servo de Cristo. O título servo sempre, ele gostava de dizer que ele primeiro era servo. Ele tinha um mandado apostólico, era um apóstolo, mas é interessante que ele gostava de usar esse termo, Paulo, servo de Cristo. Qual nós preferimos? Júlio, servo de Cristo? Ou Júlio, reconhecido entre os homens? Wagner, você pode escolher. O Wagner, o servo, ou Samuel, que servido pelos homens? Paulo nos instrui, nos dá responsabilidade através de Timóteo. Precisamos fazer escolha. Eu e você. Não é uma questão de cobrar dos outros. É uma questão de primeiro de cobrar de si mesmo. De se colocar nessa posição. Para poder então depois passar adiante. Se fazer uma caixa receptora. Um depósito da sã doutrina. Um bom depósito. Aquilo que eu recebo e retenho. E aí, consigo repassar para as pessoas. Muitos acham que tem que estudar, se preparar. Mas a gente sempre consegue passar algo, por mais simples que seja. Eu sempre digo isso. Não existe ninguém que não sabe nada. E ninguém que sabe tudo. Ao ponto de saber tanto que não precisa aprender, ou ao ponto que não sabe nada, que não tem nada para ensinar. Nós precisamos entender que há uma consciência de responsabilidade nas Escrituras. Eu e você somos responsáveis. E agora eu quero lembrar os irmãos desse lado da responsabilidade. Porque Paulo usa primeiro o bom soldado. Olha, irmãos, o bom soldado tem uma responsabilidade primeiro consigo mesmo, de fazer cumprir as coisas certas. Ninguém é soldado, ainda que nós vivemos num país cheio de corrupção, cheio de mentira, mas ninguém é colocado como soldado para fazer o mal. Ele é colocado para proteger a sociedade e se submeter então às regras corretas. Esse é o princípio. Nós não podemos olhar as coisas porque o mundo está desabando. Nós precisamos olhar as coisas do ponto de vista correto. Então o soldado, ele se empenha em fazer o exercício das coisas certas. Qual é a atitude do soldado? É infringir a regra? Não, ao contrário, é fazer cumprir as regras. Esse é o princípio. Aí o soldado tem uma responsabilidade para com aquelas pessoas, aquela sociedade. E nós também temos essa responsabilidade de falar desse amor, dessa pessoa, de manifestar as pessoas da maneira correta, o certo e não o errado. Esse é um ponto importante que nós vemos no soldado. Aí o soldado, ele lembra que alguém que tem um regimento, o soldado está no regimento. Aquele regimento tem regra. Aquele regimento tem uma estrutura. Ele não se envolve em negócio dessa vida. Coisas cotidianas que perdem tempo. Mas ele continua sendo pai se ele for pai. Ele não deixa de ter responsabilidade de pai porque ele é soldado. Então ele
manifesta o seu caráter, mas ele não abre mão de princípios fundamentais. Se ele é filho, não é porque ele é soldado que ele desonra o seu pai, a não ser que o seu pai quebrou as regras e ele se encontra numa situação que ele tem que usar de determinada posição que ele não é para executar o juízo necessário. E se ele é pai e o seu filho quebra as regras, ele como soldado, se ele não for corrupto, ele vai executar a justiça correta. Então há um princípio no soldado que Paulo está mostrando para Timóteo. E às vezes nós não conseguimos ver situações simples no cotidiano. Ficamos sonhando, imaginando e não transpomos para a nossa realidade. O soldado é reconhecido pelas pessoas. Na minha cidade, como é muito calor, o soldado usa bermuda, viu? Mas eu sei que ele é um soldado, não é porque ele está de bermuda, porque ele tem uma farda, uma manifestação pessoal. E ele precisa ter um caráter para mim não considerar ele corrupto. E esse caráter é manifestado no seu trabalho. Então, o primeiro ponto é o soldado. Aí Paulo nos chama a atenção a um atleta. O que um atleta busca? Ser vencedor. Um alvo. Nosso alvo é o Senhor Jesus, irmão. Temos que estar sempre manifestando nosso desejo de chegar lá. Mais interessante que ele lembra, olha, se não lutar segundo as normas ou as regras. Veja, mesmo um atleta que um monte de jovem quando é menor quer ser, porque imagina uma vida tranquila, atleta não tem compromisso, não guarda cedo, não tem responsabilidade, não é assim, Mauro Henrique, quando é mais novo, a gente imagina que a vida, mas não é isso que está escrito aqui. E a verdade é exatamente essa. Um atleta tem regra, tem que se submeter a todas as normas do jogo, porque senão não vale ele ganhar. Aí ele tem que ter uma vida de disciplina na alimentação, ele tem que ter uma vida de disciplina social, porque se ele for dormir tarde, o jovem gosta também de dormir tarde, eu sei, eu também gostava, não sou diferente de vocês. Aí no outro dia ele vai correr, ele vai desfrutar, mas ele foi dormir 3 horas da manhã. É lógico que ele já está perdendo porque teve mais disciplina que ele. Então, essa responsabilidade da nossa vida cotidiana que Paulo está despertando em Timóteo. É assim que encontramos pessoas. Vendo, analisando pessoas confiáveis em Deus. O atleta tem responsabilidades disciplinares. O atleta tem responsabilidade para com as regras ou normas do jogo, como queiram chamar. O atleta tem responsabilidade com um horário determinado. Samuel, você joga vôlei, né, Samuel? Se você chegar atrasado 10 minutos, o jogo já começou, e aí? Não é assim que funciona? Tem que funcionar. E às vezes nós vivemos uma vida na flutuação, achando que não precisa funcionar nada, que não precisa de ser determinante, que não precisa cumprir horário. Imagina um monte de coisa errada. E Paulo está usando exemplos para nos fazer perceber situações. Se nós olharmos para os atletas bem-sucedidos, tiveram disciplina, se prepararam. Aí eu não leio a Bíblia. Qual é a minha preparação como atleta de Cristo? É conhecer a pessoa do Senhor Jesus para compartilhar com as pessoas. Aí, quais as regras que vão para mim? Quais são as normas? Praticar o que está aqui. A necessidade de me empenhar no conhecimento. E aí Paulo usa o lavrador.
Eu gosto muito do lavrador. Porque as pessoas fazem ideia do lavrador de uma pessoa simples e ignorante. Mas não é essa a verdade. Esse lavrador aqui que nós estamos conhecendo aqui, é aquele homem que plantava. E aqui Paulo diz assim, ó. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar do fruto. Mas esse lavrador tem a responsabilidade. Ele não faz ele só deixar a semente cair e nascia. Não. Ele está falando de pessoas responsáveis, que preparavam o terreno, que cortava a terra, que colocava semente, que tinha paciência de esperar a chuva chegar, que tinha paciência de limpar o terreno, porque o mato estava crescendo e ia matar. É disso que Paulo está falando. É de situações de responsabilidade que às vezes demoram. Eu não sei quanto demora para uma colheita de, vamos dizer assim, de algodão. Eu não entendo. Não sei quanto tempo demora. Mas existe do plantio até a colheita de algodão. O Giovanni acho que ainda não sabe responder, né? Está estudando agronomia, mas ainda não chegou nisso. Existe um tempo necessário para que esse lavrador desfrute desses frutos. É merecedor dos frutos porque ele trabalhou, porque ele teve responsabilidade, porque ele cumpriu com as normas e com as regras da terra. Ele analisou. Hoje eles aprendem a analisar de outra forma. O lavrador aprendeu de geração a melhor terra para se plantar. Ele com certeza sabia a época que ia chover para se plantar tal coisa. O lavrador tem conhecimento. E aí eu olho para mim e para você. Nós podemos dizer que nós temos conhecimento das Escrituras, ao ponto de abrir a palavra aqui e lá e saber o que está falando. Nós nos dedicamos para isso. Nós temos que ser lavrador das Escrituras, irmão. Nós temos que colher dos frutos das Escrituras. A manifestação da graça de Deus na nossa vida é através da minha dedicação à sua palavra. A nossa terra, como lavrador, é essa daqui. É o empenho, é a dedicação, é o compromisso. É um exercício de paciência. Eu sempre lembro as pessoas, quando eu estou falando no devocional, que quem lê mensagem Boa Semente todo dia, isso aqui não é propaganda, no decorrer de um ano aprendeu. Se realmente lê todo dia. Por quê? Porque é um exercício de paciência. Todo dia. O Pablo está lendo bastante, porque ele está sempre trabalhando lá nas coisas do devocional. Então ele tem que ler para ver se está saindo certo. Então, corresponde com o resultado. Só que o lavrador também era inteligente. Se ele queria plantar milho, ele não pegava semente de arroz, e nem de maçã. Era milho. Ele escolhia a semente de milho e esperava o que na colheita? Banana. Não! Às vezes nós somos assim, sabia, Paulinho? Às vezes nós somos assim. A gente não lê a Bíblia, a gente não se dedica às Escrituras, aí a gente fala assim, não, vai acontecer uma mágica. Na hora H, vou saber tudo. Aí você vai falar e fala banana. Não sabe nada. Por quê? Porque a palavra de Deus diz assim, vos farei lembrar do que já tem conhecido. Quando o lavrador ia escolher a semente de milho, ele sabia o que era milho. Milho, acho que todos nós sabemos o que é, né? Então a gente vai lá e vê a semente de milho. É assim a palavra, eu vasculho para conhecer. Eu tenho que me empenhar como um lavrador nesse terreno. Tem bastante terra, ó. Tem bastante terra aqui para a gente poder cultivar. Pegar a nossa enxada manual e escavar ela e encontrar. Nós lembramos lá em Atos dos irmãos de Bereia. Por que eles eram bem vistos? Porque eles faziam o quê? Eles iam ver se de fato
fato era assim o que eles ouviram. Nós precisamos ter responsabilidade, ser pessoas idôneas. Precisamos entender que há uma instrução, há uma norma, uma regra. Nós só chegamos lá se agirmos dessa forma. Se você não tirar a nota suficiente na disciplina da sua faculdade, você fica de DP. Aquela matéria você tem que fazer de novo. E muitas vezes na nossa vida, Deus faz a gente fazer a matéria de novo, porque fomos reprovados. Não fomos responsáveis. E aí, quando você tem uma dependência de uma matéria, você tem que cumprir ela de novo, tudo isso. 6 meses normalmente é. Aí nós achamos que com Deus é assim. Bom, eu não passei na matéria. Ah, mas tudo bem, uma semana resolve. Não, irmão, nós precisamos entender que a escola de Deus, ele também tem o tempo dele. E às vezes é necessário o curso de novo para ser aprovado. Então Paulo usa elementos, e quem me conhece sabe que eu gosto sempre de encontrar atitudes práticas no Novo Testamento. Eu gosto bastante de achar essa praticidade. Tem até algumas dificuldades que outros irmãos sabem mais do que eu em outros assuntos. Eu escuto e aprendo, eu não sei. Mas eu gosto de encontrar coisas práticas para a vida. Eu quero convidar você a esquadrinhar e a aceitar as orientações práticas para você acordar todo dia e viver como um cristão genuíno. Para você. E tem coisa que é fácil, irmão. Tem coisa que está escrito aqui, ó. O homem não pode ter cabelo comprido. Então está escrito aqui. O homem não pode ter, pronto, acabou. Mas tem coisa que eu tenho que esquadrinhar. Tem coisa que eu tenho que analisar. Será que eu posso sonegar imposto? Nossa, o governo é corrupto, rouba tudo. Dá vontade, não dá? Mas esquadrinha das escrituras para você ver se você pode. Agora eu vou pegar até no meu pé. Será que eu posso andar mais de 120 na rodovia? Não posso, mas eu faço. Não é errado. Se um guarda me pegar ou um radar me multar, ele vai reclamar. Eu sou merecedor daquela multa. Porque tem uma placa enorme lá. 120. Na Bandeirante, quando eu venho aqui, é 120. Tá, irmão? Outras rodovias, não sei, lá no Rio Grande. Aí eu passo 148. Ah, se eu sou bonzão. Aí passa uma multa, R$2.000. É, R$2.000 agora. Bastante, né? Passou 20% da velocidade. O governo é ruim, não é o governo que é ruim, existe uma regra, que eu falei aqui do soldado, e qual é o papel do soldado? Executar a regra. Eu estou falando de pessoas sérias, eu não estou aqui fazendo análise de convicção, nada disso. Estou falando de questão de caráter. Então qual é o melhor método para mim não ser reprovado? Cumprir as regras. Ou numa outra situação, eu exercitar o meu coração no tempo que for necessário. Às vezes eu preciso ter a multa, eu tenho que pagar. Mas eu conheço jovens que caíram na besteira da droga. Eles foram lá, ficaram um tempo lá. Aí a lei é mal? Não, foi o tempo necessário de execução. Aí tem duas escolhas, eu aprender ou se tornar um incidente. A vida é assim, irmão. Regras básicas. E às vezes a gente acha que nunca vai acontecer. Meus filhos acabaram de se formar agora motorista habilitado. Eles nunca receberam de mim um apoio para dirigir o carro. Sabe por quê? Eu tenho seguro. Mas se eles não têm a habilitação e de repente eles batem o carro, o seguro não valeu de nada. Por quê? Porque está ilegal. Então eu preciso ensinar eles que está errado. Olhando aparentemente assim, não tem nenhum problema. O que tem? Vai tua mão desse, ó, maior do que eu, os dois. Já estou subindo até baixinho
Mas se eu infringo a lei, quais são as consequências? E é disso. Olha, se eu encontrar homens fiéis e idôneos, procura. Não é o eloquente, não é o que fala bonito. Pode ser ele também, mas muitas vezes é o irmão que está lá quietinho, que se submete à palavra de Deus, que tem uma vida simples, que não aparece para ninguém. Olha, presta atenção. Veja no seu coração se você está qualificado como alguém para receber como fiel e idôneo. Porque para receber, a instrução é: encontra homens fiéis e idôneos. Então, para receber, você tem que estar qualificado como alguém fiel e idôneo. E a consequência disso é o quê? Passar adiante. Então veja, tanto para receber como para ensinar, a qualificação é a mesma. E é disso que eu estou falando. De responsabilidade perante a palavra de Deus. Que nós possamos entender a graça e a misericórdia de Deus, mas assumirmos as nossas responsabilidades, sejam elas quais forem, nas situações que forem. O Pablo acabou de casar. Tem responsabilidade agora, que antes ele não tinha. Mudou. Ele pode ser um bom soldado, mas agora ele também é marido. Então, só porque eu sou um bom soldado, eu não tenho responsabilidade com a minha esposa. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Responsabilidade perante a palavra de Deus e aquilo que a vida coloca na minha vida. Agora ele pinta a casa lá para a empresa. Se não pintar direitinho, faz de novo. É a parte que nos cabe.